Boa tarde, eu sou Yuri Moura e está começando mais um Falando Sério. Programa que você acompanha toda segunda e toda quinta, às 17h15, aqui no Canal 19, TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, você fica por dentro do que acontece em Petrópolis e também participa de nossas colunas. Tanto que ao meu lado já tem a Gabriela Maldonado. Está sumida, mas voltou. Deu ar da graça, né? Deu ar da graça. Boa tarde a todos. Hoje vem trazer um assunto importante que tem tido um debate muito grande na cidade, como sempre, porque é um problema recorrente, que é o problema de habitação em Petrópolis. Só que agora, com toda a discussão em torno do Minha Casa Minha Vida, que foi anunciado pela Prefeitura agora que retoma o seu processo de construção, com os aluguéis sociais que estão atrasados do governo do estado. Então, acho que é uma oportunidade boa para tirar algumas dúvidas. Desse termo, essa especificidade de habitação, né? Exato. Eu até fiz alguns estudos com relação à habitação, vi algumas críticas não só em Petrópolis, mas como no estado do Rio todo, principalmente Nova Friburgo, que eles têm alguns problemas que a obra é entregue, não tem o habite. Se você não tem habite, você não tem como adentrar ao imóvel. E também, se você não tiver com todo o documento regularizado, você pode até estar no imóvel, mas você não tem a propriedade plena. Sim. Outro tema que eu achei interessante de algumas instalações, que eles entregam a obra, mas as instalações são péssimas. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa da Minha Casa Minha Vida aqui, especificamente Petrópolis, eu também não vi, mas na Baixada eu vi até em Jacarepaguá. Tem algumas ações que versam sobre essa discussão também, porque você entrega o imóvel e o imóvel não consegue ser usufruído. Daqui a pouco começa a dar problema com parte elétrica, hidráulica e tudo. Eu acho que é um tema muito importante, que acontece muito em contratos, que é o reflexo econômico atual do país, né? Sim. Então, eu lembro que na época que o dólar estava 1 por 1, algumas pessoas fizeram contrato de leasing. E depois tiveram a manutenção desses contratos, onerando a pessoa, o comprador, a pagar mais, a taxa de juros maior e tudo mais. E a argumentação era de que o câmbio não era mais 1 por 1. Estou falando só para dar um exemplo. Sim, facilitando. Então, o contrato foi estipulado de uma maneira, numa realidade econômica, aquela realidade mudou, e aí você pode discutir esse contrato. Só que tem uma teoria do direito civil que se chama teoria da imprevisão, que ela está sendo aplicada até em algumas ações que versam sobre habitacionalidade, que você consegue a manutenção do contrato, porque como as outras empresas, do lado você tem o comprador, do lado o vendedor. O vendedor é pessoa física, o comprador é pessoa física como a gente, por exemplo. Você não pode se onerar da instabilidade do mercado. Sim. Uma empresa privada de grande porte, que é a que está do outro lado, ela tem que estar, obviamente, preparada para essa instabilidade. Então foi o que aconteceu mais ou menos aqui em Petrópolis, mais especificamente no Minha Casa Minha Vida, do Vicente Rivetti, em que a empresa abandonou a obra. Disse que teria um custo mais alto, que a terraplanagem foi cara, isso está acontecendo que a muito. Caixa não estava repassando, e a partir daí não teria mais condições de tocar aquele empreendimento. Acho que vale a pena a gente também ressaltar que a gente tinha duas alternativas em nível nacional, principalmente a partir do governo Lula, para construir moradia popular, habitação de interesse social. A primeira foi a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que a ideia era fazer o quê? O que os sistemas fazem, como de cultura, que a gente já discutiu aqui, de educação. A União passa recurso para os estados ou para os municípios e com fundos comuns, fundo municipal, estadual e federal, você faz a gestão desse dinheiro para poder construir e combater o déficit habitacional, que aqui em Petrópolis está em cerca de 15 Mas esse programa mil. Que você está falando não tinha Então, parceria não era de um programa, empresa ele privada. era um sistema garantido em lei. Tá. Você teria um fundo de habitação de interesse social no município, no estado e na União. E o dinheiro via fundo a fundo. E a partir daí, cada município se viraria para construir o seu programa. Tinha autonomia perante aquele dinheiro. Perfeito. Para aquilo, especificamente. Para aquilo, para combater o seu déficit habitacional. Aí tem cidade que ia optar por grandes condomínios habitacionais, que é o caso do Minha Casa Minha Vida. Tem outras cidades que iam focar mais na regularização fundiária, o que tem acontecido aqui em Petrópolis, tanto pelo governo do estado quanto pelo governo municipal, da titularidade, tudo isso dentro do escopo de moradia popular. Só que aí veio Minha Casa Minha Vida, que parecia ser uma grande alternativa a curto prazo. E foi, vários municípios funcionou. Só que criou uma confusão, porque aí o dinheiro fica vinculado num fundo próprio da Caixa, que eu não me lembro agora o nome específico, fica no fundo mas da Caixa. É um fundo que está alocado na Caixa. A Caixa tem que permitir os contratos, a Caixa tem que aprovar os projetos, o Ministério da Cidade também está ali no meio.
Tem ocasiões que o governo do estado executa a obra junto do governo municipal, que é o que acontece na posse. Nós temos ali, se eu não me engano, 144 moradias para serem entregues. 72 o governo municipal está concluindo, vai entregar. Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é aquela para quem está desabrigado, para quem está em aluguel social. E as outras 72, o responsável é o governo do estado e a obra não está andando. Então, dentro de um mesmo Acaba condomínio... tendo muito responsável e ninguém se responsabiliza por nada. Exatamente, né? que é a burocracia do Estado Eu até brasileiro. estava olhando uma matéria do G1 com relação ao habite de um empreendimento desses em Jacarepaguá, que aí fica um jogando para o outro. Na verdade, o habite é uma obrigação da construtora, mas aí eles estavam falando que não entregavam o habite por uma falta de documento da prefeitura. Tipo, a prefeitura não estava resolvendo. Então fica... Eu acho o seguinte, Yuri, o judiciário está aí para isso também, né? Então, assim, se começa a ter aquele limbo de muitas confusões, você não consegue saber para onde você recorre, vai, obviamente, se forem pessoas com mais baixa renda, vai na Defensoria Pública e faz um pedido judicial nesse sentido, entendeu? Foi o que aconteceu em Maricá. De revisão do contrato. O prefeito Aston Quacó, que é do Partido dos Trabalhadores, entregou 4.000 moradias, 2 grandes condomínios. Acabou com o déficit habitacional em Maricá, através do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, o mesmo Minha Casa Minha Vida que não funciona aqui, aí por problema do governo municipal, burocracia do governo estadual, burocracia da Caixa da União, funcionou em Maricá e funcionou em outras cidades. Então a gente vê que, é o que você falou, sempre volta que empreiteira está fazendo serviço, que prefeito está tocando isso. Mas Maricá também tem uns projetos bem bacanas, né? Também na área de transporte que está funcionando. Tem muita coisa. Mas esse programa, agora é uma dúvida que eu acho que você vai saber me responder. Porque eu vi que o programa Minha Casa Minha Vida começou em 2009, já era, né? E esse outro programa que você falou também foi concomitante, foi na mesma época? É que, na verdade... você falou, não é programa, eu estou assistindo dizer que é programa. Acho que a gente pode utilizar como programa, é uma legislação. Pode usar essa nomenclatura, né? Acaba servindo também, mas... Eu não sei o ano específico, mas ele foi construído através das conferências. Como a gente tem aí a Conferência de Cultura, que criou o Sistema Nacional de Cultura, aqui em Petrópolis a gente tem o Sistema Municipal. O que é o sistema? São a união de vários entes. O fundo, que é da onde vem o dinheiro, o plano, que aí entram os projetos e programas, geralmente discutido com a sociedade. Muita gente vai lembrar que a gente teve, principalmente no Plano de Cultura de Petrópolis, a possibilidade de todo mundo registrar um projeto. Chegar lá na Fundação de Cultura e falar, essa aqui é a minha proposta. Aí esses projetos viram um plano, que se transforma em lei, o qual o Executivo não é obrigado a executar, porém serve como forma de consulta. Então você tem um fundo para fazer, o plano que são os projetos. Você tem um órgão governamental responsável por isso, no caso aqui é a Fundação de Cultura. E você vai criando outros meios participativos, como é o caso do Conselho Municipal. Então isso foi feito dentro da habitação também, no governo Lula. Você tinha lá o Conselho de Habitação de Interesse Social, que a gente tem aqui em Petrópolis, o Fundo de Habitação de Interesse Social, aí você tem a Secretaria de Habitação, você tem a Conferência de Habitação, que é de 2 em 2 anos, e você cria todo um mecanismo para construir essa política, não só com o governo, mas intercalando com a União, com os estados e com a sociedade. É muito legal, só que o problema é a prática. Muita coisa acontece no país, ou deixa de acontecer, e as pessoas criticam a forma como ela está organizada, mas o problema não é a forma, é que ninguém cumpre o que está na lei. Ninguém cumpre como deveria ser feito. Agora, você está falando disso especificamente em Petrópolis, que eu imagino que seja até um raio-x de outras prefeituras, né, que funcionem, porque está previsto em lei. Mas não é muito burocratizado? Você está falando que tem tanto... Não, fica até fácil, porque é fundo a fundo. Entendi. O caso da Minha Casa Minha Vida. A Caixa está no meio, o Ministério está no meio, aí tem um fundo dentro da Caixa. Tem empresa privada no meio que é a construtora. Tem empresa privada. Se está no fundo, você tem ali um conselho gestor, um conselho municipal que acompanha, você tem uma secretaria. Depois que a União mandar o dinheiro para cá, vida que segue. Mas olha só, você acaba indo mais nessa coisa do corpo a corpo, né? Para saber o que está acontecendo. Porque as minhas pesquisas que eu fiz especificamente foram com informações veiculadas à mídia, né? Sim. A internet, especificamente. Quais foram os grandes problemas que você viu, assim, indo no corpo a corpo? Essa obra que você falou da posse, né? Sim, a gente tem especificamente aqui, do Minha Casa Minha Vida. Eu tenho levantado aqui, é muita coisa. Para ter noção, de Minha Casa Minha Vida chega em torno de 2.600 moradias, se eu não me engano. Porque o número muda toda hora, né? Por exemplo, um dos terrenos, que é lá do Caetitu, que estava delimitado por lei para ser o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Lembrando sempre, faixa 1 é para quem está desabrigado, para quem tem uma faixa de renda ali bruta de até R$ 1.800 por família. Então, é bem acessível para a moradia popular. É aquele primeiro programa, né? Primeiro programa. O faixa 2, que também tem aqui em Petrópolis, a gente vai falar também, ele já que pega... Que é até 5.000, né? Exatamente, eu tenho aqui anotado. Dessa faixa aí de 1.800 a 2.350 a 3.600 de renda bruta, se eu nem vi. Esse deve ser tem o 2.5 e o 3. É meio complicado. Tem um que vai até
até 5 mil, né? Tem também esse. Então, o que a gente percebe? Ó, de acordo com o levantamento que a gente tem na imprensa e também divulgado pelo site da Prefeitura, porque isso muda. Como eu disse, do Caetu era para faixa 1, aprovaram na Câmara para ir para a faixa 2, então você já muda o número de habitações previstas. Só na posse são 144 casas, como eu tinha dito. Metade está governo do Estado, metade está sendo construída pelo governo municipal e o governo municipal divulga em sua página que isso vai ser entregue em breve, em 2 meses. Também na faixa 1 a gente tem a 760 do Vicente Rivetti, que é aquela polêmica. Falavam que o terreno era no chão, não tem estabilidade. Aí foi onde a empreiteira abandonou a obra, aí não se sabe por que ela abandonou a obra. Você sabe qual é a empreiteira, Duda? Deve falar na placa, né? Mas eu não sei. Aí o governo municipal fez outra licitação, porém, para poder liberar que a empresa seja contratada, a Caixa tem que entrar na jogada. E isso não foi feito. A Caixa demorou. Não sei também se o governo municipal foi assíduo o suficiente, porque é muito fácil um jogar a culpa no outro e a gente que é povo fica no meio disso tudo. Então, ali são 760. Então, só da faixa 1 a gente já teria, de cara, quase 1.000 moradias. Ou seja, um déficit habitacional de 15 mil pessoas sem casa. Sendo que 800 estão no aluguel social do Estado. E quase 500 estão no município, que também é um número que oscila muito, então vou falar em cerca para não errar. Então já conseguiria Agora, tirar esse um pessoal programa do aluguel social. do aluguel social, desculpa te cortar, ele foi... como é que funciona esse programa do aluguel social? Foram para pessoas que participaram de desastres, perderam as Isso, casas? Geralmente tem gente dormindo. A maioria é oriunda dessa realidade, Sim, né? todo mundo tem que ser, todo mundo. Teve até um recadastramento que tirou alguma possibilidade que pudesse estar errada. Porque o que acontece com o aluguel social é o que acontece com diversos outros programas, como é o Bolsa Família. Quem cadastra é o município. No caso do aluguel social do Estado, o cadastro é feito pelo município e o Estado aprova. O município dá uma espécie de parecer, com assistente social, tudo direitinho, e o Estado libera. Só que o Estado não está pagando. Do município está tranquilo, está atualizado, pelo que me parece, todo dia 15. Mas a veracidade das informações que são levadas à prefeitura pelas pessoas para participarem do programa, a prefeitura fiscaliza isso? Sim, porque a assistente social está junto. Ah, tá. Aí que tá, é o mesmo caso do Bolsa Família. Tem toda uma regra, tem uma fiscalização que tem que ser nossa, da população. Tem muita gente que... A maior parte de gente que está no programa precisa mesmo, não tem como falar, os pilantras que se cadastram sem precisar. Tem Isso sempre é aquela minoria. margem de mau caratismo, Sempre né? tem, qualquer faixa de renda, em qualquer bairro, sempre vai acontecer. Só que aí cabe à prefeitura fiscalizar. Então, se no Bolsa Família, por exemplo, ou no Minha Casa Minha Vida tem alguém que não deveria estar, a culpa é da prefeitura. Claro, ela que tem que fazer a fiscalização direta. Faz fiscalização. Então, a gente tem hoje aí, eu falei, mais de 1.000 casas para o Minha Casa Minha Vida faixa 1 que estão paradas. Aí tinha do Caetu, que passou por faixa 2, mas ainda temos 188 na Estrada da Saudade. Então, já passou de 1.200, de tudo que eu falei aí. Estrada da Saudade, Posse e Vicente Rivetti. Então, tu já conseguiria pegar 1.800 famílias, que podem estar dentre essas mais de 1.000 de aluguel social, Estado e município, e dar uma casa, uma moradia digna para elas. Mas a burocracia, como você disse, não permite. E eu acho que também começou a ter problema de repasse em verba, né? É a burocracia de novo. Agora, partindo por uma análise, digamos assim, de cautela da situação, por exemplo, qualquer empreendimento que você vai comprar, seja dentro desses programas de Minha Casa Minha Vida, ou até você hoje vai comprar um apartamento, né? Que a gente compraria pela Minha Casa Minha Vida. A gente se mas não enquadra. consegue comprar. Mas, enfim, qual é a análise que você faz? Como você vai comprar um carro, como você vai fazer qualquer negócio que tenha 2 pessoas, você vê a saúde da empresa, né? Fato. A saúde da construtora. Então, às vezes, é importante você estar... Não precisa procurar um advogado específico, todo mundo conhece um advogado. Sim. Mas para você saber a saúde daquela construtora, muita empresa foi montada até por uma forma oportunista na época. Foi liberado muito dinheiro pelo governo federal. A gente sabe disso, né? Eu tenho amigos e eu acho que também é extremamente saudável, mas às vezes aquela empresa não faz parte de um grupo econômico que segure a obra no caso de alguma ausência de repasse e tudo mais. Então, acho que também é importante essa análise antes de você comprar alguma coisa, ainda mais na magnitude de uma casa própria, né? Teve uma época que o governo municipal argumentava que estava colocando recursos do município para fazer o que a obra do Minha Casa Minha Vida, que dependia de recursos federais, não parasse. Eu acho que isso é possível, até porque quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida faixa 2, então, as pessoas que vão morar ali vão financiar boa parte
empreendimento. Do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, a pessoa pode pagar, acho que pode ter isenção até de 90% do valor do imóvel. Então, paga muito pouco, assim. Tem gente que paga R$50 trimestrais. Paga um valor bem baixo. Uma coisa bem baixa. Só que a nossa lei orgânica, a nossa carta magna da cidade, ela já da delimita... época do príncipe. Não, já foi Ainda atualizada em né? 2012. Não, foi atualizada em 2012, se eu não me engano. Mas ela já estipula um programa municipal daquilo que a gente está falando. Um programa municipal de moradia popular. Um programa que você teria ali para ter uma certa faixa de renda, as pessoas poderiam se cadastrar na prefeitura. E dentro desse fundo aí de habitação de interesse social, dentro de outros fundos do município, você faria com que a própria prefeitura criasse uma espécie de Minha Casa Minha Vida própria. Só que a prefeitura argumenta que não tem recurso. Que aí que eu acho que está a chave, que a gente erra em Petrópolis, principalmente os governos que estão aí. Não tem recurso porque não busca recurso no lugar certo. Quer sempre depender do governo federal e do governo estadual. Todo ano, a gente tem aí 3, 4 empreendimentos privados que são liberados pela prefeitura. É Lago de Itaipava, vou falar nome mesmo, é Quinta do não sei o quê, é um monte de empreiteira que ganha... São empreiteiras específicas, grandes né? empreiteiras, sempre. João Fortes, essas coisas assim. São empreiteiras gigantescas que ganham incentivo que muitas vezes petropolitano empresário não ganha, econômico, de IPTU, de ISS, geram poucos empregos, geralmente mão de obra que não são daqui. Você pode pegar os dados do Sindicato da Construção Civil que você percebe isso. E, ao mesmo tempo, a médio e longo prazo, a gente não sabe se aquele investimento ali vai gerar de IPTU o condescendente com o incentivo que ela teve. Porque depois que as pessoas vão morar ali, as pessoas vão pagar IPTU, obviamente. Então, poderia ser um chamarisco para a gente arrecadar mais. Mas acaba tendo uma função social, tendo né? uma função social. Só que o problema é que o incentivo é desproporcional, é uma caixa preta. A gente nunca acompanha como isso é feito. Aí falam que para construir moradia popular não tem terra. A Petrópolis é cheia de tem montanha. Terra, mas para construir casa para rico tem. João Fortes tem terra. Tem. E geralmente é especulação imobiliária, porque quem compra aquela casa, quem tem dinheiro para comprar, não é o primeiro imóvel. A pessoa já está comprando o quarto imóvel para poder alugar depois e ganhar dinheiro em torno disso. Aí o aluguel vai subir na cidade toda. E a gente sabe que a maioria dos patrimônios está na mão de poucas pessoas. Aqui, né? Então o que eu defendo? Tem um instrumento chamado Operação Urbana Consorciada. Eu li que você escreveu sobre isso. Exatamente. O que essas operações podem ser? Parcerias privadas públicas no que você pede uma contrapartida. Vários mecanismos. Por exemplo, em São Paulo, criaram a cota solidária. A empreiteira que for construir tantos metros quadrados ou quilômetros quadrados, aí depende da cidade, ela tem que botar 30% do que ela investir dentro do Fundo de Habitação de Interesse Social, que é o que a gente está falando lá atrás. Então, a prefeitura vai ter dinheiro próprio, e sem depender da União ou do Estado, para fazer o próprio programa habitacional dela. Vai ter autonomia. Mas tem que mexer no bolso dos ricos, que geralmente não são ricos petropolitanos, até são pessoas de fora que compram casa em Itaipava, em Nogueira. O problema é que uma operação dessa ela tem que ser aprovada, provavelmente, projetos de lei. É por lei, isso, exatamente. E quem aprova projetos de lei? É a Câmara, a Prefeitura, mas Quais tem que ter peito. Quais são os interesses maiores? Para fazer justiça tem que ter peito, né? Você não, que é advogado. Tem que ter, né? Mas estou falando uma questão de realidade. A gente também não pode fugir da questão do realismo, né? Mas tem que ter disputa. Não adianta. Claro. Mas, assim, dá pra gente discutir muita coisa, dá pra ser criativo, dá pra burlar a burocracia. Eu sempre falo, Gabi, que o maior problema da burocracia chama-se má vontade. Tu sabe, tu conhece lei, claro, tu entende isso. Sempre tem um jeito de se fazer a coisa certa na hora certa, dentro da lei. Mas a má vontade não permite, né? Persistir com técnica, né? Você vai e consegue resolver. Agora, em âmbito jurídico, eu dou duas opiniões. Esses contratos que começaram, que eu já li sobre isso, que começaram a ser recalculados com taxas maiores, que você entre com uma ação com base nessa teoria da imprevisão, para que você faça a manutenção do contrato naqueles moldes, porque senão o comprador não vai conseguir arcar com aquilo, entendeu? Vai ter que abrir mão. E que faça uma análise da empresa da contrapartida que ela vai dar também. Porque não se é uma empresa sólida, saudável, né? Porque toda hora eles... Ali até perto do terminal de Correios tem alguns empreendimentos. Minha Casa Minha Vida Faixa 2. Pois é. São algumas ali. Mas eu conheço algumas pessoas que compraram ali. E eu até perguntei para duas pessoas que eu conheço, mas qual é a construtora? Não sei. Geralmente é um consórcio, junta um monte. Pois é, mas você tem que ver a saúde da empresa, né? Ainda mais numa situação como essa que a gente está vivendo. Né? Vamos ver, vamos discutir mais. Papo bom, importante, esclarece um pouco. Ou seja, tem jeito, basta ter vontade política e apoio jurídico para isso. Tá bom, Gabi? A união faz a força, né? Obrigado, Gabriela. Até breve, né? Um dia que você não suma no programa. Eu faço isso só para dar uma valorizada no passe, né? Gente, voltamos logo mais com o programa Falando Sério. E você nos acompanha também nas reprises que acontecem semanalmente ou no YouTube. Tem lá o canal Falando Sério Petrópolis. A gente volta logo mais com o professor Estevam Scudesi falando de saúde. Vamos lá.
estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. De volta com o programa Falando Sério, Estevão Scudesi ao meu lado, coluna de saúde, trazendo um tema complexo. Isso, que muito. tem um debate social forte, que é da vigorexia. Vigorexia, exatamente, Que Yuri. parece um pouco confuso, que a gente confunde com anorexia. Isso. Traduz aí pra gente. Então, a vigorexia também ela pode ser conhecida como anorexia nervosa reversa, mas isso é contestado porque ela não é somente um transtorno alimentar. Né? A vigorexia ela está muito relatada no livro do Dr. Harrison Pope, que é um psiquiatra de Harvard, que chama o livro de O Complexo de Adonis, né? Que Adonis fazia parte ali da mitologia grega e todas as mulheres eram apaixonadas por ele por causa da sua beleza. Né? E quando ele puxa para o tema complexo de Adonis, ele quer dizer a preocupação excessiva, aquele sujeito que tem preocupação excessiva com a imagem, principalmente no âmbito da questão do vigor focado na questão muscular. Ou seja, o indivíduo ele treina pesado na academia, ele se sente grande até, porém, ele nunca se enxerga do tamanho que ele está. Sim. Então, às vezes, o grau máximo da síndrome é a questão quando o indivíduo começa a ter vergonha do próprio corpo. E tem um corpo fantástico, porque dedica horas e horas na academia para aquilo. Mas não percebe. Não percebe, tem vergonha de ir à praia, e aí você começa de tirar a camisa em público, né? E você começa a perceber e existem graus, né? Existem escalas. Você percebe bem quando o treinamento e a questão da preocupação com o físico começa a superar e começar a colocar em risco, em jogo, as questões sociais. Por exemplo, a pessoa deixa de sair com os amigos porque na preocupação de perder massa magra ou de engordar porque vai comer tal determinado alimento e sempre muito preocupado com o espelho, perdendo tempo demais na academia, né? Então você já começa a ter um efeito ao contrário do que seria o conceito de saúde, né, Yuri? E isso é complicado porque lembra quando a gente falou lá em 2011, a gente teve uma campanha, você muito bem, na época, levantou essa bola da questão das mortes por causas externas dos jovens, não é verdade? Sim. E, na verdade, o uso indevido de esteroide anabolizante, inclusive a gente está vendo algumas imagens agora, indivíduos que fazem uso de óleo injetável. É uma coisa que a gente vê bastante por aí. Exatamente. Olha, essa imagem é muito interessante, embora não seja do homem, seja da mulher. E o Dr. Harrison Pope, ele tem na tese dele, ele diz que o imaginário dos brinquedos também influencia na mente das pessoas. Por exemplo, essa imagem, ali do lado esquerdo da tela está a Barbie com as proporções reais dela e fizeram um boneco com as proporções reais da mulher americana, do lado direito. Olha só a diferença, né, da Barbie real para a mulher real, da mulher da vida real. Né? Então, assim, existe aquela forçação de estética. Existe uma distância muito grande da realidade para aquilo que é consumido, para aquilo que é vendido. Essa é a tese, não sou nem eu que estou falando, essa é a tese do Dr. Harrison Pope, que é um dos maiores psiquiatras do mundo, né? E ele fala do imaginário da criança com o brinquedo, tanto o menino quanto a menina, e como isso vai influenciar na vida adulta. E isso também é muito fortalecido. E Yuri, desculpa te interromper, mas essa foto é clássica, né? Do lado esquerdo a gente tem o Luke Skywalker e o Han Solo, dos bonecos originais do filme Star Wars, quando lançou na década de 70. E em 1990, no meados dos anos 90, o filme foi relançado nos cinemas. E aí, junto com o filme, veio a nova leva de brinquedos. Quer dizer, o filme é o mesmo, os
atores são os mesmos. A história é a mesma. Repara como que a questão da virilização, né, a cintura mais fina, os bonecos do lado direito apresentam mais massa muscular. Isso vai de encontro com essa teoria de que o imaginário infantil pode influenciar nas decisões da vida futura, principalmente no que é tido como ideal de masculinidade. Isso abre um precedente para uma discussão até de gênero, aqui, hoje em gigantesca. dia, e hoje em dia também você é massacrado pela imprensa, pelos sites de fofoca, por esse tipo de coisa. Fulana foi à praia e demonstra grande corpo. Aí todas as mulheres passam, todas não, né? Mas assim, tenta se criar um senso comum de que todas as mulheres precisam ter aquele corpo da atriz global, e mesma coisa com o homem, né? Aquela você cria um padrão mentiroso, que geralmente é doentio, como você disse, excessivo, fora da realidade, e faz as pessoas se sentirem mal quanto a isso. Isso. Bom, esse rapaz aí que a gente está vendo na foto, infelizmente, né, fez o uso aí de substâncias, óleo. Isso não é nem musculação, isso é realmente uma aberração. A pessoa injeta óleo, principalmente óleo silicone líquido, né, ou às vezes vitamina oleosa, na forma de óleo, muito do tratamento veterinário. Injeta isso no corpo pensando... Olha isso. Exatamente. Que isso. A pessoa quer ficar com o corpo forte para ontem, então ela tem pressa, ela injeta óleo no corpo. E, na verdade, não tem força muscular? Não tem. Alguns deles treinam, até treinam pesado. No entanto, isso que a gente está vendo é uma distorção da imagem corporal. Esse cara, ele se vê no espelho pequeno, se vê fraco. Ele precisa disso para mostrar que ele é masculino. Isso é um grande questionamento. Até, se a gente for... Não quero nem entrar no mérito da teoria de gênero aqui, mas se a gente for parar para pensar, o que era o conceito de masculinidade, por exemplo, na Sicília antiga, na Itália, ou até mesmo aqui no cangaço? Sim. Acredito que o homem, para ser homem, não tinha que pensar em músculo, Sim, você entende isso? Fato. E hoje não, parece que, não sei se é o excesso de cuidado com esse homem, que existe essa busca infinita em relação à questão corporal para mostrar que é homem de uma forma corporal, entendeu? Eu acho que são as consolidações dos padrões. A gente vive um momento em que se consolida muito o padrão, até pela forma de difusão da comunicação, da imprensa, das redes sociais, acaba que fica mais fácil estipular algo como sendo único, sendo verdadeiro, sendo o modelo e difundir isso para as pessoas de cima para baixo. Porque se aparece na novela, é melhor que eu. Aí você pensa, sou uma pessoa comum que anda na rua, então a atriz global, o ator global, ele está acima de mim. Logo, eu que tenho que segui-lo, não ele seguir a realidade onde todo mundo é diferente, todo mundo é... Eu acho que é meio que isso a gente vive. É o padrão, né? Perfeito a sua análise. Porque... E aí, o que você tem um déficit aí, né? Você tem, na verdade, um efeito colateral grande na sociedade que é a insatisfação total e eterna com a autoimagem, né? E tem a questão do fetichismo de mercado. Eu não me lembro agora qual é o nome do autor, mas é um autor socialista. Escreveu um livro chamado Sociedade Espetáculo. É uma teoria que foi desdobrada, discutida por anos até hoje. O livro é do início do século passado. E ele fala isso, que chega um momento do mercado que a gente vive, do capitalismo principalmente, que o produto ganha vida. Não só queremos comprar essa caneca, mas essa caneca, por ser sempre lançada um novo modelo todo ano, por ela ter um valor real de dinheiro, por ela significar algo que pode me mostrar poder, ela ganha uma vida própria e ela às vezes se torna maior do que eu mesmo, que posso fabricar essa caneca. Sim. Então o nome disso é fetichismo de mercado. Eu acho que está acontecendo isso com as pessoas que se tornam objetos de mercado, porque um ator, no mundo ideal, simplesmente é uma pessoa que vive da cultura, da arte, como você disse lá na Sicília Antiga. Isso. No mundo é uma profissão bonita, artística, que cativa na gente sentimentos. Mas quando o mercado toma conta, ela vira um instrumento, um objeto de uma televisão e vira um fetiche. Tanto que fazem tantas críticas a cantores e artistas. O cara representa isso, mas na vida pessoal ele faz aquilo. Ele não é uma pessoa, gente. Ele não é um fetiche de mercado. E eu acho que as pessoas viraram um fetiche de mercado e a gente acaba não querendo copiar quem a gente respeita ou aprender com ela, mas tentar copiar esse modelo que ela se transformou num fetiche. Acho que a gente está indo longe aqui. Não, sem dúvida. Essa questão das distorções da imagem corporal abre um leque de abordagem enorme, né? E dentre elas está a teoria do gênero, discussões sobre papel masculino na sociedade, papel feminino, cobrança social, enfim. É uma série de coisas. Infelizmente, a gente volta a repetir a questão das mortes por causas externas. A gente vê recorrente, são pessoas que morrem fazendo uso devido à infecção, às vezes tem que amputar um membro por infecção. Então, e geralmente, infelizmente, também a gente vê muito com as pessoas de nível social um pouco mais baixo, sem muita instrução, acabam entrando nesse caminho também sem volta.
Uma coisa que dá pra gente discutir mais, né, Estevão? Com certeza. Segunda-feira estaremos juntos. Ótimo. Se você quiser trazer esse tema, um excelente outros, tema acho que dá também pra pra falar. Tem a explorar. questão da anorexia também, que você já falou Anorexia, na outra edição do programa. Sempre Isso. Sempre bom distúrbios da imagem, sempre bom a gente alertar, até para os pais que estão assistindo agora Ficarem também, atentos com os Ficarem filhos. atentos com os filhos, com o comportamento em casa, ficar de olho. Perfeito, Estevão. Obrigado. ótimo. Segunda-feira tamo junto. Estaremos aí. Mais um programa Falando Sério se encerra e a gente se encontra quinta-feira às 17h15 aqui no canal 19, mas também pelas redes sociais, Facebook e YouTube, Falando Sério com Yuri Moura. Boa noite ou boa tarde, já tá virando. Até lá.